Olá pessoal, espero que tenham tido uma boa semana. Aqui fica o vídeo desta semana e é relativo aos mínimos fundamentais para emancipar uma comunidade. Ah, Neste vídeo ir-se a apresentar uma forma de capacitar um pequeno grupo, preferencialmente, de pessoas de forma a terem-se como o maior interesse coletivo. Ahm, Focar os seus interesses de forma a reforçar os laços e a identificar e ou viabilizar os objetivos gerais e, por fim, estabelecer-se como uma comunidade eficiente, cooperante e competitiva, consoante a necessidade, inclusiva e horizontal, e capaz de manter um nível de alto de independência e liberdade que automaticamente produz emancipação. Ahm, Devido à complexidade dos temas e tópicos em si, irei apenas mencionar e listar os mínimos necessários, cabendo a si ou a ti ou à tua comunidade, interpretá-los de forma a melhor servir as necessidades locais. Então vá. Em primeiro lugar, é fundamental existir pelo menos um elemento comum de interesse para todos numa comunidade. Algo, ou seja, algo que todos possuam, preferencialmente físico, ou unidimensional barra único. E o local onde essa comunidade se encontra pode ser, por exemplo, esse ponto comum. Ahm, Outros do mesmo género podem ser crenças culturais, religiosas, isto são apenas alguns exemplos não físicos, e ideais ou objetivos comuns. Se bem que este pode surgir um bocadinho mais à frente, estes ideais ou estes objetivos comuns, e contudo não deixa de ser por si só um elemento que devidamente construído é potencialmente um dos mais interessantes de todos os elementos comuns que uma comunidade pode possuir. Existem múltiplos exemplos de comunidades a formarem e a construírem-se por múltiplas necessidades e diversos elementos comuns. Contudo, quão mais persistente em realidade e baseado em fundações fortes e duradouras, maior a resiliência e potencial de uma comunidade. Ou seja, comunidades construídas à volta de uma mentira ou construídas à volta de um indivíduo durarão pouco mais do que o prazo de vida dessa mentira ou indivíduo, por exemplo. Existem alguns casos que não são bem assim, mas é mais ou menos assim que funcionam as coisas. Em relação ao elemento comum, é também importante perceber que o tempo é um deturpador natural que pode servir tanto positivamente como negativamente. E por isso é, na minha opinião, preferível criarem-se mecanismos que contrabalancem essa deturpação. Ou seja, a melhor forma é na constante procura da verdade e da transparência. Pronto. Após serem identificados os elementos comuns, é necessário inquirir sobre quais são as necessidades comuns. Ou seja, tudo aquilo que falta à comunidade, eh, o que irá servir para construir uma lista ou até mesmo um gráfico de prioridades, consoante a quantidade de pessoas que identificam uma determinada necessidade em falta. É relevante perceber que uma necessidade comum pode funcionar como um elemento comum. Contudo, uma necessidade tende a ter um prazo de validade. Uh, Na medida em que, uma vez que uma necessidade passa a ser resolvida, também o seu elemento comum passa a deixar de ser relevante. Ou seja, uma forma de entender isto é não é propriamente a necessidade comum que se transforma num elemento comum, mas a tentativa de resolução dessa necessidade que é o elemento comum. Pronto. Ainda existe também, dependente da necessidade em causa, é possível que uma vez que a necessidade resolvida é resolvida no seio do grupo, esta se torne no elemento comum. E isto é, ou seja, uma comunidade que passa a desenvolver algo só por si e ao fim de algum tempo passa a ser, pode acabar por se tornar a sua identidade. Um, Outro ponto importante refere-se ao facto de ser fundamental uma avaliação do nível de pureza de uma necessidade. Ou seja, perceber até que ponto que a resolução de uma necessidade pode responder à resolução de outras necessidades.
ou seja, um bom trabalho de interligação e conexão entre as várias necessidades ajuda o grupo a mais facilmente orientar e focar os objetivos em conjunto. Ou seja, há necessidades comuns que, uma vez resolvidas, levam à resolução de outras necessidades comuns que se calhar não estão à primeira vista interligadas. Por fim, é essencial que o grupo saiba distinguir elementos comuns de necessidades comuns, e o que leva à necessidade da criação de estruturas de conhecimento coletivo, ou seja, uma educação coletiva que sirva não só para capacitar novos elementos dentro do grupo, mas, sobretudo, identificar os elementos comuns e demonstrar as necessidades comuns. Um, Ao nível individual, isto servirá para que cada novo elemento do grupo consiga facilmente perceber o que o grupo quer ou requer dele e de que forma ele pode beneficiar o grupo, criando-se uma ligação de mútuo interesse. Além disto, serve também para o indivíduo perceber se tem interesse em fazer parte do grupo ou não. As estruturas de conhecimento coletivo uh, fazem parte do terceiro ponto, ou seja, esta foi um exemplo aí da educação. Ou seja, além dos elementos comuns e das necessidades comuns, é necessário ter um conjunto de infraestruturas comuns que têm por objetivo facilitar o acesso dos elementos do grupo ao processo de resolução das necessidades comuns e que, não sendo obrigatoriamente descritivas e características do grupo, como é o caso dos elementos comuns, servem a totalidade do grupo, embora nem sempre exclusivamente. Tal como as necessidades, estas também podem ser elementos comuns, sobretudo se forem percebidas como inovadoras. Seja, uma infraestrutura que realmente resolve um problema que outras sociedades irão ter, rapidamente pode ser identificada como sendo um elemento comum de valor para o grupo. Contudo, o valor inovativo é também ele temporário. Se depois começa a ser adaptado e utilizado por outros grupos, rapidamente deixa de ser identitário do grupo e pode passar a ser como um elemento geral. Estas infraestruturas complementares têm de ter em conta a totalidade dos elementos do grupo e devem continuamente adaptarem-se a este, sintonizando constantemente as necessidades comuns do grupo e servindo tanto a memória coletiva como de ferramenta organizativa. Além destas características, é importante potenciar as infraestruturas comuns de um sistema de reinício ético, que sirva de base estrutural em caso de emergências. É importante também ter em conta a segurança de todo o grupo, se tivermos em conta as condições no presente. Ver a data de postagem deste vídeo. Contudo, é da minha opinião que esta condição pode ser facilmente corrigida com a implementação temporal destas condições. Ou seja, ao longo do tempo, sempre que estas condições tiverem a ser postas em prática, mais facilmente se reduz a corrupção e mais facilmente se impede a deturpação e a desconstrução do sistema. Alguns dos maiores problemas podem surgir quando estas infraestruturas complementares ocupam e, sem querer, por vezes usurpam espaços de elementos comuns. Isto é visto na atualidade. É importante ter este aspecto em conta porque pode, por vezes, minar outros elementos comuns, corrompendo toda a estrutura e desta forma contribuindo para uma coletiva falta de crença ou uma fratura dos objetivos do grupo. As infraestruturas devem conter múltiplas formas de deliberação e decisão grupal, adaptando-se de acordo com a dimensão da necessidade que se pretenda resolver. Além disto, devem possuir métodos justos que automaticamente sirvam de modelo de justiça transversalmente. Devem apresentar-se como ferramentas de acesso geral
e por isso simplificado, mas ao mesmo tempo em concordância com a estrutura educativa, de forma a constantemente se adaptar ao presente e, sobretudo, ao futuro. E por fim, ah, têm de claramente ser independentes e de forma a minimizar o preconceito e, sempre que possível, cingirem-se aos dados existentes e ter uma atitude racional, para ir ao encontro da transparência. Ah, por fim, além destes três tópicos, é importante também criar eventos coletivos baseados nos elementos comuns ou na resolução de alguma necessidade comum. Pronto, e assim é possível identificarmos os mínimos fundamentais para emancipar uma comunidade. Por fim, quero explicar que este texto apresenta-se o máximo possível generalista, com o objetivo de facilitar o entendimento dos vários conceitos ao máximo número de pessoas, evitando a utilização de exemplos específicos, na medida em que se pretende que o leitor, ou o visualizador, ou qualquer outro tipo de utilizador deste material possa acrescentar aqueles que melhor servem o entendimento da comunidade ou o grupo que pretende utilizar este conhecimento. Espero que tenham gostado e até para a semana.